que no fundo se traduz em pretender que lhe sejam devolvidas umas joias que terá entregue a valor de 140 contos, salvo erro. Quer contar isso? Bem, isto de uma forma muito rápida foi assim, em meados de outubro, aliás, mais em princípio de outubro, eu resido em Sesimbra, mas frequento ali muito a zona de Setúbal, os bares, etc, não sei se está a ver. Em princípios de outubro, fui lá, dirigi-me a Setúbal para jantar. Entretanto, depois do jantar, fui beber uns copos a um bar e conheci esta senhora. Esta senhora, pelo qual eu confesso que me apaixonei. Pela qual? Pela qual, exatamente. Sabe como é que é? Uma senhora? Exatamente. Só que, entretanto, a coisa foi-se desenrolando e... O que é que o senhor quer dizer com isso? Foi-se desenrolando? Olha, Sr. Doutor, eu fui... Foi saindo com ela? Fui-me apaixonando, fui falando com ela, fui saindo, fui namorando, entre aspas, não é? E, de qualquer forma, já tendo um momentinho que eu já... Ainda nem apresentei o meu caso, mas, de qualquer forma, Sr. Doutor, isto foi-se desenrolando e, entretanto, em meados de novembro, eu tive que me ausentar por força da minha profissão, não é? Sou embarcadiço. Embarcadiço? Exatamente. Entretanto... Desculpe, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu sou embarcadiço. Eu posso ter uma noção errada. É uma pessoa que anda em barco? Exato, na Marinha Mercante. Da Marinha Mercante? E ausento-me de vez em quando, conforme... Portanto, conhece muito o mundo? Sim. Sim, senhor. De qualquer forma, entretanto, pronto, por força das circunstâncias, não tanto como eu queria, mas confesso que me apaixonei e fui-me apaixonando ainda mais na ausência. Em janeiro, volto, e isto, entretanto, eu também, naquela fase de namorisco, eu fui ofertando esta senhora. Só que quando volto em janeiro, quero reencontrá-la para assumir de facto, não é, a nossa relação, até porque eu estava já com ideias em casar, etc, etc, etc. Já estava a pensar em casar? Sim, doutor, uma vez estava apaixonado, era por força de seguir realmente a paixão, vá lá. Entretanto, dirijo-me à morada que esta senhora me tinha dado, nunca lá tinha estado, e encontro lá uma senhora que fazia a limpeza, julgo eu. Pedi-lhe para poder entrar em casa, ao menos para poder esperar por ela, uma vez que seria difícil apanhá-la no meio da rua. Entretanto, quando entro, quer dizer, a casa era meio esquisita, vejo objetos pessoais que diziam respeito tanto a homem como a mulher e fiquei um bocado confuso. E é por força dessas circunstâncias que realmente depois a apanhei na rua e realmente lhe perguntei, porque já estava a desconfiar, não é? E ela, entretanto, revelou-se aquilo que eu já suspeitava. Ou seja, como Ricardo Alves, um cabeleireiro, e eu convencidíssimo que era uma mulher, não é? Pronto. É difícil para um homem explicar estas coisas. Porque além de... Sobretudo quando esse homem é, como o senhor diz, um homem viajado do mundo, vivido, e que gosta, frequentador de bares. Que gosta realmente de mulheres, não de homens. No entanto... Portanto, o senhor vem agora pedir que lhe seja devolvido o que o senhor deu a esta senhora. Acho que está no meu direito, uma vez que fui enganado. Eu respeito muito a sua condição e considero lícito, se assim quiser, usar o nome que usa, mas o seu nome é outro. E é esse que eu vou, a partir deste momento, usar. Porque no registro civil chama-se como? No registro civil chamo-me Ricardo Alves. Ricardo, ouviu o que disse o Sr. Nuno Castro? Ouvi. Quis até intervir, protestar. Está agora totalmente à vontade para me revelar, para me traduzir a sua versão. Exato, e a minha versão é totalmente oposta à do Nuno. Claro que teria que ser. Posso falar? Obrigada. A minha versão é totalmente oposta à do Nuno. De facto, conhecemos-nos num bar, mas não houve, durante os primeiros meses, até o Nuno se ir embora no barco, não houve nenhuma intenção, de modo algum amorosa. Mais por respeito meu por ela, uma vez julgava que a nossa relação ia ser uma coisa séria. Eu não adivinho. Então, quer dizer, à partida construiu-se e solidificou-se uma amizade entre nós, uma amizade pura e sã entre duas pessoas. Ora, lógico que eu, quando conheço uma pessoa, eu não lhe vou dizer, chamo-me Laura, sou travesti, tenho 25 anos, peso 62 quilos. Não, quer dizer, é normal que as coisas venham com uma sequência, não é? Como mulher que pretendes ser, tens
Não. Tens a sensibilidade para perceber que eu estava disposto a mais qualquer coisa. Atenção, Sr. Juiz, eu nunca tentei enganar ninguém de modo algum, muito menos Mas também nunca me tentou desenganar, Sr. Doutor. Aí é que está o motivo. Senhor, vamos lá ver. O senhor encontra esta senhora num bar. Sai com ela, muitas vezes. Quer o senhor convencer-me, ou fazer-me convencer, que aceitando eu que o senhor é um homem que anda embarcado por esse mundo fora, que sabe o que é mundo, encontra uma senhora num bar, mesmo que não haja intenção de ir mais longe do que isso. Santo Deus, não é bem um ar assim tão inocente que eu possa acreditar à primeira vez, assim à primeira vista. Doutor, aqui entre nós somos homens. É só dar uma olhadela. Não acha que seria bastante possível qualquer homem ser-se enganado? Que eu não estou metido nesse saco. Tenha paciência. Nem por quanto apenas disse isso, uma vez que o doutor é homem. Está bem. Muito bem, nós estamos elucidados. Eu vou suspender a audiência. Vou tentar dar uma solução jurídica ao vosso caso e, portanto, está suspensa a audiência. O juiz vai retirar-se e vai pensar durante alguns minutos na sentença que há de dar este caso. Nós vamos também aqui ouvir a reação do público àquilo que foi contado aqui pelo Nuno Castro e pela Laura. É um caso bicudo, não é muito fácil de resolver, pois não? O que é que acha? Não, acho que não é fácil de resolver. Mas acho que ela nunca disse, ele nunca disse que não era travesti. E devia ter dito? Não sei. Depende do desenrolar da situação. Atenção, a minha intenção era essa. A partir do momento em que o Nuno começou a tomar um partido um pouco mais amoroso comigo, eu tentei demonstrar pela amizade que tínhamos... Mas quando eu me ausentei, atenção, estou a falar. Quando eu me ausentei, tu já sabias que eu estava enamorado. Então porquê que antes de eu me ausentar não me disseste nada? Isso é mentira. Não é mentira, tu exerceste um comportamento como amigo das poucas vezes que saímos. Como amigo e como homem. E as pessoas amigas que nós temos... Nós já entendemos o que é que se passou. Vamos ouvir então esta opinião. Portanto, acha que a Laura devia ou não ter dito ao Nuno Castro que era um homem e não uma mulher? Depende do desenrolar da situação. Neste caso, não. Era uma relação de amizade. Não, mas é lógico que eu ia dizer ao Nuno a partir do momento em que ele... Mas o que tem causa é que ela não disse, não é que iria dizer. Não ia dizer, mas lá está... O meu caso está fundamentado no que ela fez. Tinham uma relação de amizade, não tinha uma relação de namoro. Tínhamos a partir do momento... Isso é relativo, cada qual pensa o que quer. Eu pensava que não era de amizade. O que é que o senhor pensa? Eu acho que a partir do momento em que o senhor começou a presenteá-la com certos objetos de valor, eu acho que ela devia ter tido pelo menos a decência de ter revelado ser-se um travesti. Portanto, acha que ela escondeu aí a sua verdadeira identidade? Acho que ele, ao ofertá-la com algumas coisas, devia ter percebido... Depende da intenção como oferecem as coisas. Eu também tenho pessoas minhas amigas que me oferecem presentes. Isto quer dizer qualquer coisa ou não? Eu acho que aí se percebe logo... Diga. Exatamente, eu tenho amigas minhas que me oferecem presentes e não se querem envolver comigo. Você ofereceria algum anel de noivado como amizade? Não, mas logicamente. Mas porque é que obrigatoriamente tem que ser um presente há uns anos. E ela nunca escondeu a condição dela. Geralmente oferece perante a tradição um anel de noivado quando é pressuposto ir a ver um noivado. Mas atenção, ele não... A Laura entendeu esse anel como um anel de noivado? Entendeu esse presente como um presente de noivado? Não, porque se eu tivesse entendido, eu tinha esclarecido as coisas. Aliás, o Nuno sabe perfeitissimamente todas as pessoas que me rodeiam. Eu não engano ninguém. Não, a Laura... De modo algum. Está a fazer o jogo, porque eu na altura... Não estou a fazer jogo coisíssima. Eu na altura ofereci-te o anel. Vamos acalmar um pouco a discussão. Estas senhoras estavam ainda agora aqui a conversar. O que é que estavam a pôr em causa? Não, eu acho que ela... que eu devia ter percebido que eu não é assim tão inocente, afinal não perca disso. Ele devia ter percebido que ela... O Ricardo era um travesti. Exato. É difícil. Acha que é difícil? Eu acho que sim. É completamente difícil. É difícil. Só que a partir da altura em que, portanto, ele ofereceu o anel de noivado, eu acho que por uma mas questão eu acredito que seja pela amizade ou por uma questão mais amorosa, eu acho que ela devia ter tido a dignidade de explicar a sua situação. Pronto. Só que a minha intenção não era... Laura, só um momento, já vamos ouvi-la.
Não, eu pelo que eu percebi da situação, era que o anel era de noivado. Portanto, a partir daí eu acho que por uma questão de respeito ela podia ter a dignidade de explicar. Ela não entendeu como um anel de noivado. Eu acho que se pode oferecer prendas a um amigo. Uma amiga, de qualquer maneira, acho que pela convivência se devia ter apercebido. Não é à primeira nem à segunda, mas à terceira ou à quarta. Não entrar na minha casa. A partir do momento em que eu permito que a minha empregada... Nunca me levaste a tua casa. Vamos ouvir mais opiniões. Está acesa aqui a discussão. Eu vou passar para este lado para ouvirmos aqui esta opinião. Eu acho que se as pessoas já se consideram amigos e se o Ricardo diz que não tinha intenção nenhuma que ela julgasse que era uma mulher, devia ter posto à partida as coisas. Já considerava como amigo, devia ter posto as coisas naturalmente. Mas a Laura pode ter entendido que ele tinha percebido que ela era um travesti. Então para isso clarificava as coisas. Ela sabe perfeitamente que parece que tem atitudes de mulher. Acho que ela devia ter esclarecido logo ao princípio. Também é uma coisa pessoal, não é? Se ela é um homem e se veste mulher é porque não gosta de ser homem, não é uma coisa pessoal, não é a primeira pessoa que chega ao pé da rua. Olha, eu sou um homem, pareço uma mulher, mas sou um homem. Não deve dizer a toda a gente... Não, pelo menos ele qual é deve ser um amigo, se ele até fosse amigo, se fosse uma coisa mais íntima. Por favor, já devia ter, agora Laura aqui a primeira e Nuno, pessoa que aparecesse, eu peço que ouçam aqui esta opinião desta senhora. Eu acho que o problema dela é uma coisa íntima. E também não é a primeira pessoa que ela conhece num bar que vai dizer isso. Acho que só depois de ter uma relação mais profunda e realmente implicasse uma relação entre homem e mulher é que ela devia esclarecer as coisas. Meu amigo, ela tinha obrigação de dizer. Ela disse que considerava como um amigo. Se era amigo, tinha mais que ter. Eu vou pedir alguma calma. É que acho isto Laura, muito ridículo. É ridículo. Vamos ter mais um pouco de calma e vamos ouvir mais algumas opiniões aqui atrás. O que é que o senhor pensa sobre este caso? Eu penso que ele fez as doações em causa tendo em conta um determinado pressuposto não existia, o facto de ela ser mulher. Doações, ofertas, vai dar ao mesmo. Ofereceu pensando que ela era mulher. Ofereceu pensando que ela era mulher. Ora, se ela sabia que a relação de amizade entre eles se estava a envolver de tal ponto que ele estava-lhe a ofertar joias, ainda por cima no valor de 140 contos, ele estava-lhe a ofertar joias no valor de 140 contos, acho que ela tinha um dever, se não jurídico, pelo menos moral, de comunicar-lhe... Que acha que houve algum interesse por parte dela? Não direi que houve interesse, não direi que houve interesse, mas direi que ela teve a brincar com sentimentos. O que é que o senhor pensa? Concordo com ele, com este momento. Laura e Nuno, vamos ter alguma calma. Gestos que eu queria mais qualquer coisa. Não, desculpa, a início, isso é mentira. Nunca tomaste partido comigo. Nunca tomei partido. A partir do momento... Nunca chegámos para a cama. Desculpa, vamos parar um pouco a discussão e vamos ouvir aqui mais uma opinião deste senhor. Eu concordo com aquilo que este senhor disse. É a mesma coisa. Portanto, acha que quando ela começou a receber prendas com valor, devia ter dito quem era? Quem era, evidentemente. Mas diga uma coisa, o senhor também podia conhecer assim uma mulher como a Laura e com certeza apercebia-se que ela era um travesti ou não? O que é que acha? Eu percebia-me. Apercebia-se? Percebia como dava-lhe um golpe. Dava-lhe um golpe e tinha que saber isso. Diga que todas as mulheres que conhece vai fazer as coisas. A pessoa em casamento, ele nunca pediu em casamento. Não devia tocar em qualquer coisa. As intenções dele. Foi quando eu tentei clarificar a situação. O que é que o senhor pensa? Eu acho que o amor é cego e que o Ricardo é todo... Por favor, Nuno e Laura, vamos ouvir aqui mais uma opinião. As opiniões das pessoas que estão aqui podem vos ajudar também. Eu acho que o Ricardo é uma giraça e enganou o coitado do... Ela tinha a obrigação de lhe dizer que era um travesti, porque engana qualquer pessoa. O propósito é... Sim, foi-se aproveitando da relação para receber bens em troca. Não, o Nuno, não, ele é cego, ele nunca viu, não foi embarcada, viajada, não se apercebe. Nuno e Laura, vamos ter que pôr um pouco de ordem nisto. Nuno, por favor, pelo amor de Deus, a partir do momento em que tu te apercebes... Nuno e Laura, vamos ter que pôr um pouco de ordem nisto, já ouvimos as opiniões das pessoas, mas vocês sabem que o que conta é a decisão do juiz. Antes disso, vamos saber qual é o veredito do público. A Raquel e o João Paulo foram recolher os votos das pessoas que estão aqui no público e para sabermos de que lado é que elas estão. Eu peço silêncio agora para podermos saber qual é a votação do público que está aqui presente nesta sala. Raquel, tu recolheste os votos do Nuno. Vamos, antes disso, recordar o que é que o Nuno veio aqui pedir em tribunal. O Sr. Nuno Castro veio aqui pedir em tribunal a quantia de 140 mil escudos pelo valor da joia, visto que não era a Ricardo que queria oferecer, na realidade, a joia. Era a Laura. João Paulo, como é que o Ricardo
a Laura, se defendeu, neste caso, daquilo que o Nuno veio aqui pedir em tribunal. O senhor Ricardo diz nada ter a devolver, uma vez que as joias lhe foram entregues por amizade. Vamos então saber qual é a decisão do público em relação a este caso. Está bastante equilibrado. O Ricardo tem alguns votos a mais, portanto, eu acho que neste caso podemos decidir que a maior parte do público, o veredito, é a favor do Ricardo. Mas atenção que o que conta é a decisão do juiz e essa vamos ouvi-la já a seguir. PSD, pátria, família e polémica. O novo discurso do PSD, apresentado ontem no tempo de antena do partido, não é unânime. Pacheco Pereira diz que a linguagem utilizada não é de um partido social-democrata. São críticas feitas esta tarde nas jornadas parlamentares do PSD. Vamos ouvi-las no Jornal da Noite e procurar reações. Vamos ainda ao Alentejo, onde a PSP e a GNR reforçaram já a segurança nas escolas. Continuam a ouvir-se histórias de tentativas de rapto e de compra de crianças. É o último receio alentejano, às 8 horas, no Jornal da Noite. Unidos pela ambição. Enfrentaram todos os crimes e aceitaram todas as regras de um jogo chamado Las Vegas. Domingo, o Império de Neon. Frigi apresenta Império de Neon. Ele ajuda numa pressa, ele adora rabanadas, ele tempera saladas, frita batatinhas, lulas às rodelinhas e a refeição começa. É a festa da cozinha, Frigi fritadeiras a fritar. Liga maioneses, frita crepes dourados, dá vida aos pré-cozinhados. É a festa da cozinha, Frigi frigideiras a fritar. Frigi, a boa mesa portuguesa. Façam favor de sentar. Está reaberta a audiência. Vai ser lida a sentença do vosso caso. Tendo em consideração a prova produzida e aceite por ambas as partes, cumpre decidir. Embora isso possa custar a aceitar por certas pessoas, não pode deixar de se reconhecer que raros são aqueles que, na fase do namoro, conseguem vencer a tentação de se exibirem e apresentarem com qualidades e potencialidades económicas que quase sempre estão para além das que efetivamente possuem. Daí as estudadas posturas que se adotam e, muito especialmente, a prodigalidade das prendas que se trocam nessa altura e que vão das flores mais exóticas e das mais requintadas guloseimas às joias de prata e ouro, estas, numa fase já mais adiantada dos afetos, como que a traduzirem a solidez e nobreza dos sentimentos. Simplesmente, tudo isso que não consegue atingir a categoria de doações, e como tais tratados, acaba por ser rotulado pelas legislações modernas de meros donativos conformes aos usos sociais. É o que acontece com o nosso código também. Por isso, tal como se não concebe que alguém tenha direito de reaver o que gastou em ofertas de orquídeas ou chocolates, por exemplo, também tal não deve acontecer com as prendas de ouro ou prata, desde que, como acontece no caso dos autos, tenham um valor consentâneo com a posição social e económica de quem as dá. E até, face à recente posição assumida pela comunidade económica, não se vê que as coisas devam ser diferentes pelo facto de quem recebeu essas prendas ser ou não um travesti. Por outro lado, todo o constitucionalismo que rodeia a factualidade aceita, mundanismo, conhecimento de base, afasta a possibilidade de tais ofertas poderem ser anuladas com base no artigo 251 do Código Civil, como pretende Nuno de Castro. Faça tudo que se deixe exposto, desatende-se a sua pretensão, sem custas, por não serem devidas
atestado e assinado por mim. Está a sentença, está encerrada a audiência. Está dada a sentença do juiz. Laura, o anel é seu mesmo, mas não devia vai ficar ser, com ele. Não devia ser, porque isto... O senhor ouviu as razões aqui. Tudo bem, mas a lei se calhar ainda não prevê, quer dizer, porque eu agi de boa fé, sabe? Claro. Eu dei o anel a uma mulher, não foi a um homem. É só isso. É um costume social, pelo aquilo que ouvimos aqui, é um costume social em relação às mulheres. E neste caso não poderá voltar a Não se dá um anel de noivado a um homem, dá-se a uma mulher. Portanto, de qualquer maneira, esta foi a decisão do juiz. O anel vai ficar com a Laura. Se calhar não digo que seja o juiz que esteja mal, se calhar é a lei que está mal. Esta senhora não deveria ter nunca razão no meu caso. Nunca. É impossível. Só neste país... De qualquer maneira, vai ter que se contentar com esta decisão. A ver, vamos. A ver, vamos. O que é que vai fazer? Não sei. Isso agora é cá comigo. Laura, vai ficar com o anel mesmo. Vou, e não me pesa nada a consciência. Mas olha, embrulha e come. Quando você esteve a falar, eu estive calada. Como o anel. Quando você esteve a falar, eu estive calada. E se você me não é qualquer pessoa que se dá um anel de 140 contos, é porque a pessoa é especial. A pessoa é especial e graças a Deus não foi só você que me deu presentes até hoje. Você enganou-me. Muito mais. Os meus filhos eram completamente. Não tem que ser obrigatoriamente por um casamento. Mas aquele era o intuito da oferta do anel, era um casamento. Quando se oferece um anel de casamento... Então você é muito burra, não percebeu sequer o meu gesto. Uma pessoa quando oferece um anel de casamento propõe a pessoa a casamento. Esta discussão já não vai a lado nenhum porque a decisão está tomada. E o caso do barco, aqui neste caso o barco errado, chega ao fim. O juiz decidiu, está decidido. Eduardo Amaiu, o juiz decide. Viva a Laura.